Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro depois da vitória diante do Vila Nova, a situação de Dudu, o que vai acontecer nos próximos dias. Matheus Pereira jogou no sacrifício diante do Vasco? Como estão Lucas Silva e Fagner, que reclamaram ali no final do jogo diante da equipe Cruz Maltina? Arbitragem definida para quinta-feira é Copa do Brasil. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Muito bem, vamos lá, porque o Cruzeiro hoje folgou, mas teve trabalho na Toca da Raposa 2 e eu vou até citar um jogador que vem fazendo aí um tratamento porque ele poderia até ter ficado de fora do compromisso diante da equipe do Vasco, que é o Matheus Pereira. Eu vou falar sobre isso na sequência. Primeiro, quinta-feira tem Copa do Brasil, venda de ingressos está rolando e o torcedor pode comprar no ingresso.cruzeiro.com.br e bora lá colocar um bom público neste primeiro duelo da terceira fase da Copa do Brasil, a partida de volta somente no mês de maio, lá em Goiânia. A arbitragem para este compromisso foi definida hoje. Rafael Clausen, de São Paulo, ele é o escolhido para apitar Cruzeiro e Vila Nova. A bola vai rolar, é feriadão, né? 9h30 da noite, então dá para colocar um bom público, hein? Dar um voto de confiança aí para esse Cruzeiro, que voltou ontem com uma boa vitória lá em Uberlândia, diante da equipe do Vasco, 1-0 e o Cruzeiro no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu falei sobre folga hoje porque os jogadores foram liberados, mas alguns cumpriram uma rotina. Quem faz tratamento está em tratamento, aí Matheus Henrique, João Marcelo e outros que não foram relacionados, aí tem que cumprir rotina de treino, o Japa, por exemplo, mas um em especial vem fazendo um esforço muito grande. Aí eu sei que vai ter muita gente, e é o Samuel passando pano para Matheus Pereira, porque ele chama ele de M pesudo e ele é um defensor do Matheus. Aí cada um pode falar o que quiser, mas o fato é, o Matheus Pereira, ele quase não teve condição de jogo diante do Vasco. Ele fez tratamento durante toda a última semana, então ele não ficou fora contra o Palestino porque foi luxo para ficar em casa, para curtir filho e isso e aquilo. Ele não tinha condição. E ele fez tratamento a semana inteira na Toca, junto com o Fagner, e eles conseguiram a recuperação para estar em campo diante da equipe do Vasco. E aí, hoje, o Matheus Pereira foi à Toca da Raposa 2 para fazer mais tratamento. Então, ele vem fazendo esse monitoramento para que possa estar 100%. O jogador vem se esforçando muito e os relatos, inclusive, de um comprometimento muito grande do Matheus Pereira para estar em campo em condições de 100% na parte física. Ele que todo mundo sabe, né? Isso a gente cobra também, melhores números do Matheus Pereira, participação em assistência, fazer gol, que é a missão dele, mas em termos de competitividade, é um Matheus Pereira como a gente não viu até hoje aqui no Cruzeiro. Então, o atleta vem cumprindo essa rotina aí para ficar bem, para entregar o máximo que puder dentro dessa ideia de jogo que gosta o Leonardo Jardim. Outros dois jogadores ontem na partida se queixaram de problema, mas não serão problema para a sequência, apenas cãibra. O Lucas Silva, volante, e o Fagner, lateral direito. E talvez para quinta-feira o Leonardo Jardim já possa ter aí o William à disposição. O jogador vem também fazendo já alguns treinos com bola e a tendência é de que seja liberado no decorrer desta semana, quem sabe para o jogo diante do Vila Nova, até para não estourar nenhum nem outro, né? Para o Cruzeiro ter os dois ali, porque em 2 jogos o Cruzeiro ficou sem lateral direito de origem e isso
atrapalhou bem o planejamento do técnico Leonardo Jardim. Para a gente fechar, sobre Dudu, ainda não existe martelo batido quanto ao futuro do atleta, no seguinte quesito: vai seguir treinando até que tudo seja resolvido? Vai treinar à parte? Seguir treinando, que eu falo, é com o grupo no dia a dia, e aí não vai ser relacionado para os jogos? Vai treinar à parte na Toca da Raposa 2? Ou vão conseguir chegar em um acordo para rescisão o mais rápido possível? Uma coisa é fato: não existe possibilidade do Cruzeiro, o staff do jogador, até o André Hernan trouxe essa informação, de que para ele sair tem que pagar a multa integral. Isso não vai ser cogitado em nenhum momento, até porque quem está para resolver a questão é o Alexandre Matos, que foi o responsável por trazer o Dudu e será o responsável por conduzir esse processo de saída, que é hoje o que se trabalha internamente no Cruzeiro. Para o Dudu ficar no Cruzeiro, teria que ter uma reviravolta muito grande, conversar com o Leonardo Jardim, se desculpar, mostrar comprometimento. Mesmo assim, é uma chance bem reduzida disso acontecer. Então as partes vão trabalhar para uma saída na janela aí do meio do ano, ou qual mercado vai encontrar, mas sem o Cruzeiro pagar, obviamente, o contrato inteiro do atleta. Então isso aí é fora de cogitação. O que vai ser decidido, temos que aguardar, inclusive devemos ter informação alguma, em algum sentido, nesta terça-feira, porque o Cruzeiro se reapresenta, e aí? Ele vai treinar com o grupo, ele vai treinar no mesmo horário à parte ali do grupo, fazendo algum treino físico, ou ele vai treinar em horário diferente? Isso a gente ainda não tem a resposta, mas é fato que a chance do Dudu permanecer no Cruzeiro, ela hoje é bem perto de zero, aí numa possibilidade. O Cruzeiro venceu o Vasco da Gama 1-0, jogo realizado no Parque do Sabiá, em Uberlândia, onde lá estávamos com essa nossa jornada esportiva aqui na Itatiaia. Cruzeiro conseguindo esse resultado importante, colocando a equipe no G4 do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro com 10 pontos, e é importante estar na parte da frente. O Cruzeiro tem esse sonho da Libertadores, precisa estar na parte da frente, precisa pontuar. O jogo foi dentro de casa. Foi em Uberlândia, Pansieri, mas era uma partida como mandante. O Cruzeiro negociou com aquela empresa do ex-atacante Rony, né, com aquela empresa que fez o jogo, e o Cruzeiro ganhou uma grana, né, mas ganhou também a partida, e isso foi importante. Isso teve um papel até de dar confiança ao trabalho que vem sendo feito pelo técnico Leonardo Jardim. Eu digo que o Cruzeiro tinha perdido para o Bragantino e perdeu para o Palestino, né? Então foi uma derrota no Brasileiro e na Sul-Americana. A resposta foi imediata. A resposta veio de cara, com o Cruzeiro lutando muito. Mas não foi um time brilhante tecnicamente, mas lutou. Combateu muito dentro de campo. Foi um time aguerrido, né? Foi um time que não teve lance perdido, não teve jogada perdida. É uma forma que o técnico Leonardo Jardim gosta do futebol e uma forma que ele vem encontrando essa equipe. Ele vem encontrando um padrão. Por exemplo, o Gabigol nem entrou na partida, né? Ficou como opção no banco de reservas. O Bolassi entrou no setor ofensivo ali no segundo tempo. Mas um time que teve Cássio, Fagner, o Jonathan Jesus, o Vidalba e o Kaique, lembrando que o Fabrício Bruno não jogou porque estava suspenso. E aí teve Lucas Romero, Lucas Silva com o Pereira e o Christian. E aí tendo o Wanderson e o Caio Jorge. O Wanderson correu muito, o Lucas Silva se doou demais. Os jogadores estavam bem cansados ali no fim do jogo. O Fagner estava bem cansado também, com cãibra. Atletas que tiveram esse papel preponderante. O Cássio fazendo boas defesas. Até no nosso microfone aqui da Itatiaia, na Zona Mista, estava bastante emocionado, muito feliz com o resultado, com a boa partida que ele fez. Pelo menos 4 defesas importantes para manter esse placar favorável ao Cruzeiro, que agora vai pensar no jogo contra o Vila Nova de Goiás. Partida vai ser disputada na quinta-feira, esse duelo às 9h30 da noite. Duelo da terceira fase da Copa do Brasil. E para o confronto, o Cruzeiro quer que o torcedor compareça. É feriado, não tem problema. Comparecer, empurrar, levar seu incentivo, levar a sua energia boa, isso que é importante. E o torcedor do Cruzeiro sabe fazer isso como
ninguém, né? Canta, passa esse calor humano mesmo para os jogadores, essa forma do time vencer dentro de casa que é fundamental para uma competição que é Copa, competições que o Cruzeiro é ex-campeão, quer avançar para a próxima fase. Ah, mas é um adversário de Série B, não tem problema, vai ser um jogo difícil e o Cruzeiro então precisa levar a partida com muita seriedade. Antes de continuar, deixa eu só trazer os recados, porque a turma fica esperando os recadinhos aqui e eu prometo, eu tenho que cumprir. Ó, tem o Gil participando aqui com a gente, tem o Luciano Amaral, o Joaquim de Souza Paula, o Argemiro Barbosa, eu acompanho o time de Belo Horizonte, legal, fala o bairro. O Zirlei Pereira participando, a Josina DVG também mandando, o Pablo Juan, o Olivar Pestana da Costa, o Marco Antônio, o Ricardo Oliveira, João José, tem o Vinícius Mendes. Galera, manda da onde você está mandando, manda do local onde você está enviando a mensagem. O Elias Anacleto, muita participação, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho de todo mundo nesse pacotão de notícias do Cruzeiro, em nome de Banco Mercantil. É sempre uma alegria estar com você aí do outro lado, nosso público dos todos os programas, do nosso conteúdo também aqui nas redes sociais. Deixa eu trazer uma informação importante em relação ao William. O William tem ainda uma pequena lesão, né? Uma pequena lesão na coxa e segue tratamento, fisioterapia na Toca da Raposa. Acho que para esse jogo contra o Vila Nova, ainda sem o William. Uma outra questão é que o Matheus Henrique e o João Marcelo seguem a rotina, seguem a cartilha do Departamento Médico do Cruzeiro, atletas que estão lesionados, esses também sem expectativa ainda de retorno aos campos, mas seguem e evoluindo de forma importante e gradual esse dia após dia na Toca da Raposa. Eu falei em nome de Banco Mercantil, com a tecnologia sempre se adaptando a você. Eu quero a sua opinião. Como deve ser esse time para enfrentar o Vila Nova de Goiás, o que não pode faltar. E sobre Dudu, trazendo uma informação também aqui com uma multa rescisória na casa de 60 milhões de reais, uma multa rescisória bem elevada. Ele tem contrato até dezembro de 2027 pelo Cruzeiro, né? Então o Botafogo entrando na parada querendo jogador, mas ainda não tem uma certeza que realmente o Botafogo vá contratar o atleta. Demonstrar interesse, sondar, tá no radar é uma coisa, contratar é outra. Mas essa é a informação. Dudu, se fosse levar em consideração o que está acontecendo, está fora da toca. Mas vamos conversar, vai ter também Alexandre Matos conversando com os representantes do jogador, trocando uma ideia também com o André Cury. Vamos ver o que vai acontecer em relação ao atacante Dudu, jogador que foi cortado do jogo contra o Vasco. Uma decisão da diretoria e da comissão técnica liderada pelo Leonardo Jardim. Eduardo Panzi, que situação do Dudu. Que situação que o Dudu se colocou nela, né? Porque não venha me dizer que estão fazendo pra sacanear o jogador, não, né? Não, eu acho que o jogador tá sacaneando o clube com as entradas que ele teve nos últimos jogos. Ali, a gente não falava na hora, né? Eu me recordo que quando o Dudu entrou em campo contra o Bragantino, um ouvinte mandou comentar esse jogo, falar, o Dudu tá com preguiça, tá de sacanagem. Eu falei, eu não vou dizer que ele tá de sacanagem. Foi esse meu comentário, tá aí registrado. Eu não vou dizer que tá de sacanagem, mas que ele entrou muito mal, tocando pro lado, pra trás, sem ir pro 1 contra 1, como vinha acontecendo, isso ficou nítido. Mas depois de todos os acontecimentos, cara, aí aquele ouvinte que teve a percepção contra o Bragantino de que o Dudu tava meio que de sacanagem, não dá pra dizer que ele tava errado. Não dá pra dizer que tava errado. Veio a entrevista do Dudu, ele falou tudo que ele disse, e eu respeito todas as opiniões, mas eu acho que o momento foi indevido, ele não deveria ter levado isso pro microfone. Certamente o Jardim teve a conversa com ele, como teve com o Gabriel Barbosa, com o Wallace, com o William, e quando você conversa dentro da empresa com seu superior, a conversa fica ali. Vale para quem tá conversando e vale pra chefia também. Essa conversa não pode sair dali de dentro e tem que se respeitar a hierarquia e a escolha do técnico. Como o Gabriel Barbosa tá respeitando, como o Wallace tá respeitando, como o William tá respeitando. E pra mim o Dudu passou do ponto. E pra ele tá muito ruim, tá? Porque é uma situação que se repete de um atleta que não se sente confortável sendo reserva.
E vamos lá. O Dudu não fica mais no Cruzeiro. Pra mim não tem mais ambiente, tá? Não tem mais ambiente, não existe mais ambiente pro Dudu seguir como atleta do Cruzeiro. Vai ter que ser negociado. Aqui no futebol brasileiro, todos os dirigentes e treinadores que olharem pro Dudu vão se perguntar: pô, nós vamos investir nesse cara e será que ele não vai ser um problema aqui? Será que ele vai chegar aqui, ele vai querer ser titular? O treinador do Botafogo, do Atlético, do Grêmio, do Inter, do Corinthians vai falar: pô, eu vou ser obrigado a escalar ele titular. Ele é um grande jogador. Se ele vier, a chance dele ser titular é muito grande, mas e se não entregar? Ele vai começar a ir para microfone reclamar, vai tumultuar o ambiente? Então fica esse ponto de interrogação. O Dudu, com tudo que está acontecendo, ele corre o risco de não só perder ambiente e espaço no Cruzeiro, não. Ele corre o risco de perder espaço em outros clubes também por conta das últimas atitudes dele. E é muito sério. Então é um problema que o Cruzeiro vai ter que resolver, mas eu repito, o Dudu nesse momento tem que ser o menor dos problemas do Cruzeiro. O maior dos problemas do Cruzeiro nessa semana é o Vila Nova, depois é o Flamengo, é o próximo adversário, e o Jardim tem que focar nos caras que querem jogar, nos caras que estão pelo grupo, pela camisa do Cruzeiro, e não por titularidade. Quem está encarando como conjunto, como um time, é nisso que o Jardim tem que focar. O Dudu é um problema da diretoria do Cruzeiro a partir de agora e que eles resolvam da melhor maneira possível, que seja algo mais tranquilo, que eu não acredito que aconteça. Cara, assim, a questão do Pedro Lourenço, a reação do Pedrinho ontem ao ser indagado pela torcida, né, questionado, e aí o Dudu fica ou não? Eu sei que isso é muito típico da pessoa do Pedro Lourenço, e que fez o sinal claro, né, de que, dando a entender de que tá saindo fora, tá vazando, como a gente diz no popular. Mas eu também não acho correto essa manifestação pública por parte do Pedrinho, tá? Por mais que ele esteja chateado com alguma coisa que o jogador fez, e eu concordo com tudo que você disse acerca do Dudu, tá? Do seu xará Dudu. Do Dudu e Edu. Do Dudu e Edu. Mas Pedrinho, enquanto dono do Cruzeiro, fazer aquilo também, estranho, né? Ô Rafa, tá errado o Pedro, tá? Pedro Lourenço errou também naquele gesto, em bater papo com o torcedor. Hoje sempre tem uma câmera, mas eu vou repetir aqui no Bastidores algo que eu falei na turma do bate-bola agora há pouco e trazer pra conversa o dono do Atlético também. Vou falar sobre Pedro e Rubens. Alguém discute a capacidade dos dois como gestores e administradores? Não. Como empresários? Porque se fosse algo questionável, não teriam as fortunas que tem. Se discute, cara. São gigantes nos seus ramos, mas como dirigentes de futebol, eles chegaram ontem. Eles são novatos como dirigentes de futebol. Hoje, Rubens e Pedro trazem muito mais o lado torcedor ainda do que o lado dono, do que o lado dirigente de futebol. E é muito diferente você ser o dono, o dirigente num clube de futebol do que numa empresa. Num supermercado, numa empresa de engenharia, num banco. É diferente. E eu sinto nas falas, em entrevistas, tanto de Rubens Menin quanto de Pedro Lourenço, muito do lado torcedor, cara. Do Rubens, a empolgação do torcedor com o jogador A ou B, a empolgação com o time. Do Pedro Lourenço, com a empolgação do lado torcedor, de querer apresentar um grande ídolo, de conversar com o torcedor como se estivesse na arquibancada ainda, como se fosse o Pedro, torcedor do Cruzeiro. Então, Rubens e Pedro, eles ainda são muito mais torcedores do que dirigentes e eles precisam melhorar nisso, cara. Eles estão devendo na atuação como dirigentes. E essa atuação deles como dirigentes e trazendo muito esse lado torcedor ainda, que é normal, mas que não pode continuar, que eles precisam, de uma vez por todas, entender que eles são donos e dirigentes de clube de futebol. Essa atuação deles, quando eles vêm pro microfone, às vezes, isso atrapalha, cara. Atrapalha. Às vezes o Rubens fala algo que o torcedor entende como uma promessa e vai cobrar, e o torcedor não tá errado. Às vezes o Pedro traz pro microfone algo que o torcedor entende como uma promessa e vai cobrar, e não tá errado. Então, eu queria trazer essa reflexão pra discussão e para o que tá acontecendo aqui no futebol mineiro. As SAFs são uma novidade. São novidades. São uma novidade, né? E Pedro Lourenço e Rubens Menin são donos que são torcedores e que estão aprendendo a ser dirigentes. E que ainda têm errado muito, e esses erros, principalmente em microfones, na frente das câmeras, têm atrapalhado o desenvolvimento, o planejamento dos clubes. E eu repito, é normal, mas precisa virar a chavinha do torcedor para o dirigente o quanto antes, para que a coisa funcione mais naturalmente.
Cirilo, vitória importante. Vitória que coloca o Cruzeiro no G4, quarto colocado no Campeonato Brasileiro, 10 pontos marcados e, acima de tudo, é importante conviver com vitórias. Dentro da Toca da Raposa é outro, né, ânimo, é outra dinâmica de atividade. Hoje os jogadores folgaram, né? Então amanhã tem atividade na parte da manhã. E já pensando no jogo contra o Vila Nova, com certeza, né? Já é uma alteração de chave, uma mudada de rota, porque o Cruzeiro tinha perdido na Copa Sul-Americana, tinha perdido no Campeonato Brasileiro e conseguiu essa boa vitória diante da equipe do Vasco da Gama. O técnico Leonardo Jardim, que para esse duelo contra o Vila de Goiás, que agora o foco é a Copa do Brasil, terceira fase, tem uma volta importante, Cirilo, a volta do Fabrício Bruno. Ontem a zaga teve Jonathan Jesus e Vidalba. E realmente o Verratti tentava procurar o Vidalba. Jogou muito o Vidalba, hein? Jogou muito, hein? Mas o Vidalba se posicionou muito bem, Cirilo. Verdade, jogou muita bola o Vidalba. Numa ausência do Fabrício Bruno gerou bastante preocupação, né? Principalmente porque o Verratti está entre os principais atacantes do futebol brasileiro desde o ano passado, né? Mas ele vive uma grande temporada. Mas o Vidalba foi muito bem. Aliás, coletivamente, né, Pansieri? O Cruzeiro lutou demais. O Cássio foi o melhor em campo. Não é uma vitória que transforma o Cruzeiro no melhor time do mundo, né? Longe disso. É um time que segue com problemas, é um time que segue com muitas necessidades, e elas são claras, são evidentes, mas é um Cruzeiro que entendeu o básico, né? É um Cruzeiro que precisa competir, é um Cruzeiro que precisa brigar. Se você compete, se você briga, se você luta, se você não desiste, você está mais próximo da vitória em um campeonato que é absolutamente equilibrado. Temos visto a diferença entre as equipes nessa temporada. Quem vence tem vencido magro, com algumas exceções. O Flamengo tem 2 goleadas aí na competição. Aqui ou ali uma vitória de 2 gols de diferença, mas a maior parte, empate e vitória magra. Então você precisa pelo menos competir mais do que o seu adversário. E o Leonardo Jardim aparentemente tem baseado as suas escolhas na competição. E eu não consigo contestar se o caminho é esse, Pansieri. O Leonardo Jardim tá bem nítido para todo mundo, Cirilo, que ele encontrou um time titular para o brasileiro. Não quer dizer que para a Copa Sul-Americana ele vai fazer alteração. Até para a Copa do Brasil que ele vai fazer alteração. Por que eu estou dizendo isso? Porque a turma está cansada, né? Há uma elevação da parte física. Você vê o Wanderson ontem saindo morto. Lucas Silva estava cansado. O Fagner estava cansado. Pode ter alguma coisa nesse sentido, né? Talvez ele não vai fazer a repetição da equipe inteira que atuou ontem e venceu o Vasco da Gama. Mas vale destacar um ponto importante, que eu prestei bastante atenção na fala do Leonardo Jardim. Independentemente de qual equipe que vai entrar, ele quer um time que corra, né? Foi dentro dessa linha que você trouxe agora. Então esse é o estilo que ele conseguiu implementar no Cruzeiro. Ele quer realmente a turma se doando, fazendo aquilo que ele entende de futebol, né? Ocupando espaço, não dando espaço para o adversário. E esse Cruzeiro brigou desde o início da partida contra o Vasco. Ô Cirilo, é um jogo... que, igual você falou, não é vou colocar assim, o melhor, o suprassumo, mas ele dá um norte para esses atletas. Em relação a esse duelo contra o Vila, vale destacar que segue a venda de ingressos e fazendo uma consulta também aqui com as informações que o Mineirão ele passa, né? O Cruzeiro tem aí uma previsão inicial de 25 mil torcedores. Por ser um feriado, né? Dia 1º, muita gente vai conseguir dar aquela emendada na sexta-feira. Talvez esse 25 mil aqui possa aumentar, né? Vamos ver como é que vai ser o decorrer, o termômetro aí de amanhã também, para essa venda de ingressos. O torcedor tá feliz com o resultado no Campeonato Brasileiro. Lembrando que a abertura dos portões pra gente prestar serviço também às 7h30 da noite na quinta-feira, esse confronto de Copa do Brasil, com a venda então sendo realizada para você, torcedor celeste. Cirilo, vale destacar também que o Cruzeiro tem, por exemplo, para essa partida contra o Vila, uma importância de resultado, e pensando em resultado para o jogo da volta. O jogo da volta é marcado para o dia 22. Mas há um entendimento que o Cruzeiro também sabe do que vai enfrentar pela frente em Goiânia e não quer levar essa decisão para lá. Mas o time está na Série B. Não interessa. É jogo difícil, é jogo que tá todo mundo falando que agora o foco é esse. É igual o Leonardo Jardim. Não dá para eu falar de Vila de Goiás sem vencer o Vasco. Ou seja, o dever de casa está sendo feito em termos de vídeo para essa turma que vai entrar. Sobre Dudu, para eu fechar minha participação, vai acontecer, vai ser realizada uma reunião do Dudu com
comissão técnica, com diretoria, com a presença do Cury, com o Alexandre Matos, todo mundo vai trocar ideia, vai conversar. Há uma possibilidade do Dudu realmente deixar o Cruzeiro. Ontem nós trouxemos o time na jornada esportiva, o Botafogo, há sim um interesse. Vamos colocar aqui, é um time que entre os que poderiam levar o Dudu, é um time que tem aí um interesse legal pelo jogador, busca informações do jogador, estaria disposto a morar no Rio de Janeiro, enfim, alguns detalhes importantes. Vamos ver se esse trem vai esquentar ou se vai parar, né? Ou se vai ter alguma aresta sendo aparada para a permanência do Dudu. Acredito que não. Acredito que realmente o destino do jogador vai ser longe da Toca da Raposa, mas quem sabe, né? Numa reunião, as coisas sejam resolvidas, pode mudar de figura. Hoje, segunda-feira, tá difícil, mas amanhã eu posso sentar aqui e passar outra notícia em relação a esse jogador que realmente, por mais que o Leonardo Jardim disse que a entrevista coletiva não pesou, falava até no Goleada mais cedo com você, Cirilo, não pesou, mas foi um dos elementos que levaram também a essa decisão do jogador ser cortado do jogo contra o Vasco. Boa, Pansieri. Pansieri falou do Goleada, programa segunda e sexta no YouTube, @Itatiaia Esporte, 4 da tarde, para falar do nosso futebol. Já temos inclusive alguns cortes lá no YouTube, @Itatiaia Esporte, quem quiser conferir. Sobre a história do Dudu, vai ser assunto daqui a pouquinho no debate com os comentaristas, mas é uma pena, né? Uma pena que uma contratação com esse investimento, com essas cifras, uma contratação que, aliás, a história toda já começa errada, né? Vamos falar a verdade. Fecha com o Dudu, anuncia o Dudu, tem uma reviravolta, não sei porquê, o Dudu não vem, fica no Palmeiras encostado, jogando alguns minutos, depois vem de novo no começo do ano, vem para nova janela de transferências, e aí essa história toda aí que estamos vendo, em diversos aspectos, e o Leonardo Jardim foi categórico na entrevista em dizer que essa história da entrevista do Dudu não é o principal fator, falou de fatores internos, é um ingrediente em meio a uma história toda mal feita, né? Mal conduzida. Normalmente o que começa errado é difícil que as coisas sejam depois consertadas. Uma pena. Vejamos como será definida essa situação do Dudu, mas fato é que o Cruzeiro precisa parar essas arestas. O Cruzeiro precisa impedir com que fatores externos prejudiquem o trabalho que tecnicamente já tem dificuldades. Se tecnicamente já há dificuldade, já há uma certa barreira, já há uma certa dificuldade, realmente, a dificuldade é a palavra, para se chegar aos objetivos, e aí estou pensando só no futebol, só no campo, o Cruzeiro precisa parar essas arestas, precisa cortar essas histórias, esses papinhos, essas conversinhas, esses recadinhos. Isso aí é tudo, é do presidente ao atleta. Todo mundo do futebol precisa estar completamente focado e envolvido e com o entendimento do que é necessário para fazer com que o Cruzeiro deixe de ser o time que normalizou mais derrotas do que vitórias. Porque essa é a realidade do Cruzeiro, infelizmente, nos últimos tempos. Vamos ver, vejamos como será conduzida aí oficialmente, né, essa situação do Dudu, que não termina bem, tanto para ele quanto para o clube. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!